voltar num passado muito remoto, se a gente julgar lá para o final do século XVII, olha o que eu estou falando, 17, eu não falei 18 não. Quando nós começamos a entender o auge daquele movimento sertanista, né, quando os bandeirantes eles acorrem para várias partes do país, desbravando, eles usaram sabidamente antigas trilhas indígenas, que eram as trilhas de povos nômades, de caçada, de mudança de território, e eles adentraram essas trilhas, inclusive eles trabalhavam muito com a questão dos escravos indígenas, né? Eram grupos indígenas escravizados que eles traziam com eles. Eles trabalhavam muito com a questão da pré-ação, que se chamava na época, né? Eles entravam no sertão, achavam uma tribo, e ali era um arraso, né? E realmente os sobreviventes, eles vinham para a condição de escravo. E eles acabavam sendo guias de território para aquele próprio povo bandeirante. E essas picadas indígenas e esse caminho indígena, ele se baseava num território que não tinha placa, não tinha trevo, não tinha nada, era só trilhas pelo mato, nos referenciais físicos do meio ambiente naturais. Então os rios, as montanhas, eles eram as referências geográficas. Lenheira e São José era o marco que direcionava aos bandeirantes o rumo nordeste, que é o rumo que eles tomavam para alcançar as famosas minas do Vapabuçu, né? Que era o Eldorado que eles buscavam, né? As referências mais antigas é que havia sido descobertas riquezas minerais nessa área mais a nordeste, na região de Jequitinhonha, as nascentes do Rio Doce, essa área mais para lá. Então eles tinham que passar por aqui e virar a nordeste. E o Lenheiro, o espaço do Vale do Rio das Mortes, entre Lenheiro de um lado e São José do outro, é justamente o ponto em que o caminho geral do sertão, o caminho velho, fletia a nordeste. Então justamente ele vem subindo. Quando ele chegava na nossa área, ele mudava de direcionamento e pegava o nordeste. Então o Lenheiro, ele era o marco geográfico, era a seta que falava assim, vire à direita, vire para lá. Então se todo o povoamento veio por esse povo, ele foi o marco inicial disso. Quem chegou aqui há muito tempo atrás, né, na mineração lá no século XVIII, XIX, então essas pessoas estão aí até hoje, né? Os descendentes daquele povo que viveu aqui, o que eles ganharam e o espaço que tinha era próximo às betas, né? As minas de ouro. Então, aquele espaço que foi dado para eles, então sobrevivem aí até hoje, né? Nesse local onde os avós, os bisavós viveram. Tudo que São João del Rei tem de antigo, de histórico, como a gente entende, esse chavão, esse carimbo de histórico, né? De alguma forma veio ou está ligado a isso aqui. Né? Tem belas igrejas? Tem ouro enfeitando os altares? Tem pontes de pedra? De onde são essas pedras? Elas vieram de onde essas pedras? Vieram de avião do Amazonas? Foi assim? É isso que a gente acredita? É aqui. Né? Foi aqui que o escravo talhou, que ele cortou rocha, né? Foi aqui que as juntas de boi vieram arrastando para baixo. Né? Inclusive, nós achamos várias pedreiras lá em cima, aonde essas rochas eram retiradas. Vocês podem pegar a ata da igreja de São Francisco, uma das primeiras atas, ele exigindo que as rochas, para fazer as pontes, o casario da cidade, mais as igrejas do Carmo, São Francisco e outras igrejas, que saísse desse córrego seco. No entanto, nem está escrito córrego, não, está escrito córrego seco. Então essa área aqui que foi uma área de extração da rocha que hoje tem a igreja de São Francisco, o fundo da igreja do Carmo, e nós vamos passar bem próximo a uma das partes desse local que era a cantaria, que tem rochas que eles largaram para trás. Então, se existe riqueza cá embaixo, é porque a riqueza veio cá de cima. Não dá para preservar o patrimônio de baixo sem preservar o patrimônio de cima. É o berço. Então, gente, eu vou preservar a igreja do Carmo? Vou preservar a ponte da cadeia? Vou, maravilha. Mas eu quero preservar o berço de onde veio. Né? Você preserva o filho, você preserva a mãe. Você cuida do filho, você tem que cuidar do pai. Nós todos temos uma origem. Então isso aqui é a nossa origem. Ou a gente reconhece isso, entendeu? Ou a gente realmente vai perder a nossa identidade.
Esse é meu posicionamento. Infelizmente, a Fundação João Pinheiro tinha feito um projeto para essa área. Aqui não poderia ter essas residências, ó. Né? Isso na década de 80, a Fundação João Pinheiro. Então, só que a prefeitura, né, foi liberando e chegou até essa área aqui. Então, aqui é uma área que nós já estamos dentro da área, né, do Parque Ecológico Municipal Serra do Lenheiro. Né? Então, vocês podem ver que essa área aqui não poderia ter sido deixada morar, porque é uma área que dá um impacto da serra. A serra sofre impacto com essas residências. A cidade cresce, expande. Ninguém está propondo aqui, sendo idiota, para dizer que a cidade tem que ser engessada, posta dentro de uma redoma. Não é isso. Isso, aliás, é até impossível. Existe demanda por terras, por espaços, por alimento, por produtividade. É a sociedade que nós vivemos. Nós não temos uma vida tribal. Nós temos uma vida urbana. Porém, é necessário, em qualquer ambiente em que o ser humano vive, ter minimamente um direcionamento razoável dessa ocupação de solo. Se a gente observar a cidade do alto do lado oposto, você sobe lá no topo do Bonfim e olha para cá. Você vai lá no São Caetano e olha para cá. Você vai ver o quanto que a cidade lá vai engolindo a serra. Ela vai devorando a serra. Se isso falar assim, não, beleza, deixa o povo ocupar. Maravilha, ela vai fazer isso, ó. Chega no topo do morro, dobra para lá. Aí o esgoto de lá não tem para onde ir, joga para dentro do córrego. Aí falta água lá, o prefeito é um desgraçado, o prefeito está deixando faltar água para nós. Mas e aí? Como é que nós vamos ficar nessa situação? E o lixo vai para onde? E aí você começa uma série de problemas estruturantes da vida urbana com qualidade, problemas sociais, problemas de saúde. O esgoto começa a cair no córrego, a criança vai lá brincar, vai lá nadar. É criança. Quantas vezes eu nadei em córrego, brinquei em córrego? Aí vai lá, pega lá uma doença, pega uma bactéria, pega um verme. É problema de saúde pública. Eu não estou brincando, não é sério. Né? Aí o cara vai lá no mato, isso acontece já. Né? E joga lá uma coisa qualquer, acumula água, vem um mosquito. E etc. Hoje, a gente mexendo com a serra, com o Conselho do Meio Ambiente, a luta é grande, mas não pode desistir de parar para conseguir o objetivo de defender esse patrimônio, né? Que não é só meu, é de todo mundo e do universo, né? Mas é a sociedade civil organizada que delibera as orientações para o poder público sobre o que fazer com os temas relacionados ao patrimônio cultural de São João del Rei. Durante um tempo não se separou muito, né, doutor Alessandro, o patrimônio material do imaterial. A história do imaterial começa a ser construída ao longo da primeira década dos anos 2000, um pouquinho antes talvez, mas assim, os primeiros registros de patrimônio imaterial começam por aí. E é quando a gente começa a perceber que é preciso, de alguma forma, registrar o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial, para que ele não se perca. Patrimônio. Patris, como pátria, como pais, aquilo que veio dos pais, quer dizer, dos antepassados, das gerações anteriores. Monium, recebido. Patrimonium, recebido dos pais, recebido das gerações anteriores. E qual é o senso, a grande ética do patrimônio? É ser algo que veio de gerações anteriores, que as gerações atuais vivenciam e aproveitam, compartilham e sentem que faz parte delas. E eu repasso o reconhecimento desse valor para gerações futuras. Esse é o senso do patrimônio. Veio, está e vai. A serra, ela foi o pai e a mãe, né, de quando eu era criança. Foi tudo que você tinha aqui, você tem tudo. Né? Até hoje ela ainda continua dando as coisas a gente, né? Só que muitas vezes, hoje o pessoal às vezes não reconhece isso, né? O que vem a ser uma serra. É o local onde a gente vinha buscar alimento também, né? Buscava água, também, além de virar um playground da gente natural.
Na adolescência, eu lembro que a gente ainda passeava bastante aqui pela Serra, principalmente na época da Semana Santa, né? Que a gente ia buscar arnica e rosmanim para poder fazer remédio, para poder jogar em casa. E a gente tem essa tradição, né, de deixar o cheiro da Semana Santa em casa, né? E quando eu era criança, chegava a Quaresma, a gente tinha esse costume de sentar todo mundo na porta de noite, nos vizinhos, e ficar contando os causos. Aí tinha um adulto que sempre contava, né, as lendas para a gente. Aí depois, para ir embora para casa, é que era difícil, né? Porque às vezes a gente estava longe, e como que ia embora depois de contar o caos do terror, né? E tinha uma outra história que eles contavam, que passava um fantasma, sei lá quem, com uma corrente arrastando pelo chão aqui na Rua do Ouro, essa região, assim. Na Quaresma, né? Então a gente não podia sair na rua na Quaresma de madrugada, por conta dessa pessoa que passava com a corrente, né? Aqui antigamente, passava uma corrente, meia-noite. Baita de uma corrente aqui, descendo aqui. E tinha ali perto de casa ali, tinha um carrinho de mão, que falava, aí jogava, caía. Aí um dia eu falei pro pessoal, não é possível, será que a pessoa tem um carrinho de mão cheio de ferramenta? Não, era escravo, de coisa de escravo. Porque esse bairro aqui já morreu muita gente escravo. Na época que acabou a escravidão, que fecharam as betas, tinha escravo dentro da beta e mandou entupir com tudo. Ficou muito escravo enterrado aqui. Aí por isso que esse bairro aqui ficou um bairro assim meio, parece mesmo que é meio coisa, parece até que é vernoso. Só que antigamente não, é assombrado. Agora que não, com o negócio de reza, que a gente reza muito, que coisa, mas aqui parecia muito. E essa luz aí, que você fala, era a mãe, que você fala mãe Essa sala que é a mãe do ouro. Meu pai tem 90 anos, ele viu várias vezes. Não, eu vi. Várias vezes. Eu já vi. É muito bonito mesmo. Ela gozinha uma estrela, uma bola cheia de coisa, uma bolona grandona. Ela fica grandona no céu. Ela vem de trás, começa a subir, começa a clarear. Clarear dali da coisa, aí não escorria. E se passar perto da coisa, queima. Essa que é a mãe do ouro, porque aqui tem muito ouro. Sabe? Muito ouro, ele fala onde é que ela passa coisa que dava o ouro, desse coisa do ouro. Porque eu acho que a história oral riquíssima, tanto do Alto das Mercês quanto do Tijuco, e isso vai se perdendo. Ainda existem alguns mais velhos, né, gente que tem de 70 anos para cima, que guarda muita história, mas uma grande parte se perdeu e não há registro disso. Você não encontra registro de nada disso. Então, quando a gente faz trabalhos de natureza instrutiva e educativa, o que nós queremos de fato? Nós queremos dizer para a população, para a comunidade, para a criança e para o idoso, que isso aqui nos pertence. Nós não somos donos disso aqui no cartório, mas nós somos donos disso aqui na cultura, na sabedoria, no significado, no sentido. São João del Rei, ela surge, ela se desenvolve, ela se cria como uma cidade ligada ao movimento do barroco. O movimento cultural do barroquismo, esse movimento barroco, essa alma do ouro está em nós. Então a serra está ligada comigo desde o nascimento, que eu nasci no Alto da Serra, né? Que o Senhor do Monte é uma serra, então isso já está dentro do meu DNA, né? No caso, é um local que se eu morrer, eu acho que eu continuo por aqui ainda, não sei de que jeito, mas eu volto. Dentro de casa, as pessoas do meu círculo de convívio próximo, todas sabem, eu disse a todas,
quando eu morrer, né, o que de fato eu quero, né, falar assim, se eu tiver direito de pedir alguma coisa, né, o que eu quero de fato é uma pedra da Serra do Lenheiro comigo. Uma pedrinha, pode ser desse tamanho. Aqui na minha mão. Ela vai comigo aqui. Ó. Não precisa de botar terço, não precisa de botar flor, não precisa de nada. Nada. Mas aqui, ó. Ela vai comigo aqui.